Oi gente, eu sou Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar continuidade aos principais autores do modernismo. A aula passada abordamos Mário de Sá Carneiro, falamos um pouquinho sobre quem ele era, suas características, vimos um de seus escritos, e hoje a gente vai falar sobre Almada Negreiros, um poeta muito singular em sua construção e na produção modernista como um todo. Almada Negreiros é conhecido como poeta sem mestre e sem discípulos. Imagina que tem um R aqui, sem mestre e sem discípulos. Eu vou explicar já já o porquê que ele é chamado dessa maneira e por que esse título foi dado a ele por várias pessoas, principalmente os maiores nomes da crítica e da teoria literária. Ele nasceu em São Tomé e Príncipe no dia 7 de abril de 1893 e ali ele ficou por um tempo até se mudar para Portugal. Almada Negreiros era autodidata, ou seja, ele aprendia sozinho. Já descobrimos o porquê ele era chamado de sem mestre. Ele aprendia as coisas sozinho, ele lia as teorias literárias, ele lia literatura sozinho, ele aprendeu a desenhar, ele aprendeu a atuar, todas essas questões sozinho. Ele nunca precisou de um professor ou de alguém que o instruísse. Tudo ele aprendeu por conta própria. A grande diferença do Almada Negreiros, e por isso a sua relevância é tão gigantesca, é porque, além de escritor, ele se aventurou nos mais diversos ramos das artes, principalmente nas artes plásticas, sendo desenhista e pintor, na literatura, sendo poeta, e nas artes cênicas. Ele trabalhou muito com a questão da dramaturgia e chegou até a trabalhar com o balé. Ele chegou a ser dançarino, trabalhou um tempo com a questão das artes modernistas no balé. O Almada Negreiros é um dos nomes mais importantes do porquê o modernismo português não se limitou à literatura. Foi ele que deu vida, deu voz e deu fôlego para que as outras artes também conseguissem ter vida nesse período modernista em Portugal. Enquanto a maioria dos nomes, principalmente Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, se limitavam, entendam o sentido dessa palavra, à literatura, o Almada Negreiros buscava fazer algo maior e mais grandioso no sentido de que ele abordasse e alcançasse vários tipos de artes desse período. Ele vai ser o maior representante, acima até de Fernando Pessoa e do seu heterônimo Álvaro de Campos, ele vai ser o maior representante do futurismo em Portugal. Estudava muito as vanguardas e ele entende que o futurismo era o que era necessário naquele momento para Portugal. Tanto que a gente vai ver que entre as características dele tá a agressividade e a polêmica são muito gritantes. Então a questão da falta de moralidade do futurismo, todas essas questões vão ter um eco e vão repercutir na produção do Almada Negreiros. Ele viveu em diversos países, ele não viveu só em Portugal, ele passou um tempo na França, principalmente onde ele estudou mais sobre a questão das artes plásticas e onde ele expôs muito dos seus quadros, viveu um tempo também em Madrid, sem contar os outros vários países, entretanto ele volta no final da vida para Lisboa e morre lá em 1970. O Almada Negreiros é um dos principais nomes também do modernismo, principalmente por ele ter participado das 3 gerações. Ele participa da primeira geração, o Orfismo, ele participa da segunda geração, a revista Presença, e ele vai participar da terceira geração, que é o Neorrealismo. Então ele participa de todas essas gerações e ele produz em todas essas gerações. A grande questão é que a produção dele é muito singular em cada uma delas. Embora a produção dele dialogue com a geração vigente, com a geração que ele estava inserido naquele momento, a produção dele sempre mantém traços que são irrepetíveis, que não aparecem em nenhum outro autor, aparecem só nele e que se mantém durante toda a história dele. Então, ele tem uma questão e uma visão da arte muito importante. Ele teve uma relevância tal qual Fernando Pessoa na existência e na continuidade do modernismo em Portugal depois da morte de Mário de Sá Carneiro. Ele é um dos principais nomes e merece um estudo aprofundado, gigantesco, sobre a produção dele. Certo? Então, a ideia dele ser sem discípulos é que ninguém conseguia imitar, ninguém conseguia reproduzir, ninguém conseguia entender profundamente, de fato, o que era a produção do Almada Negreiros. Portanto, ninguém conseguia trazer isso e criar uma escola em cima da produção dele. Por isso, ele é o poeta sem mestre, por ser autodidata, e sem discípulos, por não ter nunca ensinado ninguém e ninguém ter conseguido pegar
qual era de fato a proposta estética dele no sentido de produção. Como que ele produzia aquilo, a questão da corrente de pensamento dele. Ele foi um sujeito singular dentro da produção modernista de Portugal e do mundo. Bom, agora a gente vai dando esse panorama geral da vida do Almada Negreiros, quem foi esse cara, o que ele fez, etc. e tal. Vamos dar uma apagadinha aqui e vamos falar sobre as principais características do primeiro momento dele. A gente não vai abordar muitos outros, estamos falando do orfismo, que é a geração mais frutífera do modernismo em Portugal, então a gente vai ver como ele escrevia nesse período, certo? Como era a escrita dele, e eu vou comentar um pouquinho como era depois, mas a gente não vai ver poemas desses outros períodos, nem quadros desses outros períodos. Vamos nos limitar nesse momento, principalmente por conta do foco e do que é cobrado, nesse primeiro momento, nessa primeira geração. Então vou apagar aqui para colocar as características e a gente já fala sobre elas. Bom, dando continuidade, vamos falar um pouquinho aqui sobre as características do Almada Negreiros, e depois vamos ver dois textos dele muito importantíssimos. Um chamado Manifesto Anti-Dantas, e a gente vai entender o que isso significa, e o outro um poema chamado A Cena do Ódio. Então a gente já viu que só pelo nome do poema, ele é um sujeito bem pesado, bem polêmico, um sujeito bem agressivo, A Cena do Ódio. E a gente vai ver como ele constrói esse ódio no poema dele. Mas enfim, o Almada Negreiros é um sujeito que trabalha muito na sua poesia com essa transição entre razão e emoção o tempo todo se intercalando, o tempo todo se misturando, não conseguindo dissociar efetivamente um do outro em momento nenhum. Então é muito importante essa questão da razão e da emoção, e o pensamento e a emoção, que também dialoga com a questão do sensacionismo, levantado lá pelo Fernando Pessoa e que a gente falou algumas aulas atrás. Agressividade polêmica do início ao fim em todas as suas obras. Com o tempo, conforme ele foi amadurecendo, ele se tornou um pouco menos agressivo e um pouco menos polêmico. As suas obras não tinham mais esse intuito tão agressivo, tão porrada, tão forte, que chegava a quebrar com tantas pessoas e com a visão, chegava a chocar. Era uma ideia de causar uma dor, causar um espanto. E ele trabalhava muito com isso, tanto que ele fazia várias performances pelado em frente a igrejas, porque ele também trabalhava com as artes plásticas. Mas qual que é a grande questão? Ele buscava sempre chocar essa burguesia que cercava ele. Tanto que o Manifesto Anti-Dantas é exatamente um manifesto contra essa burguesia. Essa burguesia que queria parar, que queria romper com o modernismo enquanto movimento. Então essa agressividade, essa polêmica, era mais uma resposta ao que ele sentia. E lógico, dialogava diretamente com o futurismo, que era a corrente que ele mais seguia, ou que ele foi o maior expoente dentro de Portugal. Buscando o futuro, buscando uma ruptura sempre abrupta, uma ruptura sempre forte, um corte, nunca uma coisa leve. O movimento e a velocidade vão aparecer muito em várias das obras dele, essa questão da dor, essa questão da sobreposição de imagens, tudo isso vai aparecer muito. E principalmente a questão da destruição e da guerra. Ele tem um poema que chama A Cena do Ódio. Obviamente não vai ser um poema muito feliz. Ele vai trabalhar muito com esse sentimento. Ele trabalhava muito com esses sentimentos ruins, com esses sentimentos pesados. Era uma das formas dele trabalhar com essa agressividade que ele queria chocar a galera da burguesia ao redor dele. Certo? Como eu falei, as características são muito rápidas e muito básicas. A gente só tem que ver como isso surge nos poemas. E embora a gente fale, o poema dele tem uma questão agressiva e polêmica, a gente tem que ver como isso aparece e como são as construções das imagens que ele faz, que de fato são belíssimas. Por isso que ele ficou eternizado dessa maneira dentro do modernismo. Ele trabalha com a agressividade e com a polêmica, mas como? Como que ele está trabalhando com essa agressividade? Como é que ele choca essa burguesia? De que forma que ele faz isso? Certo? Então, a gente vai dar uma apagada aqui. Primeiro vamos ler o Manifesto Anti-Dantas, vou explicar quem foi esse Dantas, por que Anti-Dantas, vou escrever aqui esse manifesto e depois a gente vai ver o poema. Bom, o Almada Negreiros escreveu então o Manifesto Anti-Dantas e eu vou explicar para vocês quem era Dantas. Júlio Dantas era um médico desse período que era muito ligado com as questões das artes também, mas ele era extremamente conservador e arcaico. Então ele criticava demais a questão do modernismo. Ele não aceitava e não acreditava que o modernismo era a forma de arte que deveria vigorar. Ele acreditava que o modernismo era apenas uma forma de chocar a burguesia sem nenhum sentido.
Então o Dantas criticava muito que era esse movimento modernista. Ele era muito enraizado ainda nas artes clássicas, as artes que já não tinham mais sentido nesse período, assim como não tem no nosso contemporâneo. Portanto, Almada Negreiros, na revista Orfeu, escreve esse manifesto anti-Dantas e por extenso. Ele escreve o manifesto inteiro em caixa alta, para mostrar essa agressividade, para mostrar essa força que ele quer colocar sobre a fala que ele faz. A fala em si já é extremamente violenta, eu coloquei aqui um trecho, suprimi algumas partes por conta de tamanho e tudo mais, mas já dá para entender o que ele está querendo dizer aqui. Basta, pum, basta. Esse pum é muito importante porque ele denota a questão das onomatopeias, que são muito presentes no futurismo. Assim como a gente tem aqui embaixo esse pim também. Esse pum, uma ideia de alguém pedindo ordem, ou alguém gerando uma revolução, gerando uma manifestação, uma revolta. Então esse pum seria quase como se fosse um tambor sendo batido e com o grande líder falando, que no caso seria Almada Negreiros. Basta, pum, basta. Uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi. É um coio de indigentes, indignos e cegos. É uma resma de charlatães e de vendidos. Morra, Dantas, morra. Pim. Esse pim seria o final da reunião. A gente já consegue ver que ele está criticando demais a geração. Ele está criticando a geração não modernista, aquele pré-modernismo extremamente saudosista e fincado naquelas raízes sem sentido. Então, a gente consegue ver que existe uma violência, uma agressividade, principalmente na hora que ele quer que o cara morra. Ele não quer só que o cara pare de falar. Ele não quer só que o cara assuma o erro. Ele quer que o homem morra. E ele fala que a geração inteira que segue um Dantas é uma geração de indigentes, indignos e cegos. Cegos no sentido que não conseguem ver o que é esse modernismo e a relevância desse modernismo enquanto movimento para a arte portuguesa como um todo. A geração que é representada como um Dantas é uma geração que nunca foi. É uma geração falida, é uma geração que por natureza não faz sentido. Então ele coloca tudo na figura desse Dantas, que por acaso nem chega pra gente mais quem é, pra gente ter noção da relevância de quem foi esse cara, e escreve esse manifesto exatamente para quebrar com essa visão do Dantas. Bom, aí já fica bem presente a agressividade, a questão polêmica, ele pede que o cara morra dentro desse manifesto. Mas agora a gente vai ver como que essa agressividade, essa polêmica apareciam dentro das construções poéticas e das imagens poéticas que ele suscitava. Então eu vou apagar isso aqui, colocar aqui o poema para a gente finalizar a nossa aula. Bom, antes de dar continuidade, estávamos aqui tendo uma conversa enquanto escrevíamos e apagávamos, e a gente chegou a uma conclusão bacana, que o pum do outro poema, retome o outro poema, não pode ser só um tambor, mas pode ser também um tiro, por que não? O pum tem essa onomatopeia do tiro, que até no final do poema a gente consegue ver que ele está desejando a morte do outro, porque não um tiro no outro, um tiro para cima, um tapa na mesa, pode ter inúmeras interpretações. Ainda bem que a gente conseguiu abrir aqui enquanto conversávamos, sendo que eu tinha fechado na interpretação. Então, bem bacana para vocês ficarem atentos a isso. O que pode significar o PIN também? N questões. Bom, dando continuidade, vamos ver agora esse poema que se chama A Cena do Ódio. A gente vai perceber como o ódio é gigantesco no Almada Negreiros. Mesma questão de sempre, vou ler primeiro inteiro e depois eu vou fazendo alguns comentários em cima. Sou Narciso do meu ódio. O meu ódio é lanterna de Diógenes. É cegueira de Diógenes, é cegueira da lanterna. O meu ódio tem tronos de Herodes, histerismos de Cleópatra, perversão de Catarina. O meu ódio é dilúvio universal sem arcas de Noé, só dilúvio universal. E mais universal ainda, sempre a crescer e subir, até apagar o sol. E aqui ele tem uma continuidade que ele fala... O homem é do tamanho dos seus desejos, e portanto eu sou infinito. Ele cria alguma questão assim, que os desejos dele são infinitos. A gente já tem que levar em consideração que os desejos dele são todos relacionados com o ódio dele. Então o ódio dele, portanto, também é um sentimento infinito. Sou Narciso do meu ódio. O Narciso é aquele personagem da cultura grega, da mitologia grega, que se apaixona por si mesmo, que ama o seu próprio reflexo. Então, ele ama o próprio ódio. Ele tem esse amor interno pelo ódio que ele cultiva dentro de si. Ele não quer se desgarrar desse ódio, ele não está criticando o ódio. Muito pelo contrário, ele está exaltando esse ódio dele. Esse ódio, o meu ódio é lanterna de Diógenes. Esse ódio
não é um problema para ele, embora em alguns momentos cause essa cegueira, mas esse ódio, muito pelo contrário, é a lanterna dele. Esse ódio é o que ilumina o caminho desse sujeito, desse eu lírico nesse poema. Então ele ama o ódio exatamente pelo ódio estar dando a luz no caminho que ele precisa trilhar. O meu ódio tem tronos de Herodes. Herodes, aquele personagem bíblico. Histerismos de Cleópatra. Perversão de Catarina. Todas essas questões são muito interessantes. Levantar quem são esses sujeitos para que a gente possa entender e fazer a interpretação de fato. Aconselho que vocês busquem. Quem é Diógenes? Existem 2 Diógenes na Grécia Antiga. Quem foi Herodes dentro da concepção bíblica? Quem foi Cleópatra? Muito conhecida. Quem foi essa Catarina? Que aí já fica um pouquinho mais difícil de encontrar. Mas é importante que a gente compreenda isso para compreender o poema como um todo. Certo? O meu ódio é dilúvio universal sem arcas de Noé. O ódio dele se equipara a uma das maiores tragédias bíblicas, que é o dilúvio, que destrói todo o povo e a única coisa que salva as pessoas é a Arca de Noé. Só que o Almada Negreiros, o eu lírico desse poema, está colocando pra gente que não existem arcas de Noé aqui. Existe só o ódio, só o dilúvio. Não há quem se salve, não há o que salve as pessoas desse ódio do Almada Negreiros. O ódio dele se equipara, em termos de proporção, em termos de grandeza, ao próprio dilúvio universal. E mais universal ainda, ele transcende o dilúvio, porque o dilúvio ficou apenas aqui no plano do planeta Terra. O ódio desse sujeito transcende esse dilúvio. Ele sempre cresce e sobe, até um momento em que o ódio dele é tão forte, mas tão forte, que pode chegar a apagar o sol. Chega a apagar o brilho, chega a apagar a beleza. Só sobra ódio, porque é isso que há na alma desse sujeito. Então a gente consegue ver que existe uma violência, existe até uma dramaticidade, esse trabalho com uma questão dramática, e tudo isso precisa ser analisado e precisa ser visto nesse poema do Almada Negreiros. Certo? Bom, ficamos por aqui hoje, já falamos sobre o Mário de Sá Carneiro, já falamos sobre o Almada Negreiros, e na próxima aula começaremos falando sobre Fernando Pessoa. Sobre o Fernando Pessoa ortônimo. Ortônimo, orto, certo? Nimo, nome. Então a gente falará sobre as características do Fernando Pessoa ele mesmo. Para depois a gente poder destrinchar, a gente poder abrir e falar sobre o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido quem foi esse sujeito, a importância dele. Espero que tenham gostado dos poemas na medida do possível e encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau!